Olá, essa é uma videoaula, uma breve videoaula sobre alimentação na antiguidade clássica. E a gente começa falando aqui sobre onde era, né, onde, quando e por que esse nome, né, antiguidade clássica. Vamos localizar primeiro, então, na nossa linha do tempo, né, a gente está falando de um período que vai de 700 anos antes de Cristo até 500 anos antes de Cristo, então 7 AC, 5 DC, e está falando do mundo dos gregos e romanos. Agora, por que a antiguidade clássica, né? Clássica para quem? Quem convencionou, né? Por que motivo? Bom, esse nome, os gregos e romanos não se diziam nós somos, né? Os gregos, né? Os antigos clássicos, não. Esse nome foi dado bastante tempo depois, já na era cristã, num período denominado Renascimento, que também não foi autodenominação, né? Só depois que esse período passou também se a chamar de Renascimento. Então, o que acontece com os períodos da história é isso, né? As pessoas, os estudiosos, os historiadores, os filósofos se debruçam sobre o que aconteceu na história do mundo, captam algumas características de determinados períodos e daí denominam, né? Então, a antiguidade clássica era clássica para o europeu dos séculos, os europeus modernos, né? Dos séculos 14, 15, 16, né? Eles consideravam o mundo greco-romano como a sua antiguidade clássica, né? Que muito teria influenciado a sua própria vida. Bom, quando a gente fala de história, a gente nunca fala de história geral, né? Vamos falar da história de Deus e sua época, né? Isso não é possível, a gente sempre tematiza, né? E no nosso caso, aula de história da gastronomia, mas mesmo dentro da história da gastronomia, a gente também tematiza, né? É o caso da aula de hoje. Então, o nosso período é a antiguidade, já localizamos no tempo, né? 700, século 7, século 5, fora da era cristã, dentro da era cristã, né, um período longo, e a gente vai falar de dois temas, um da própria gastronomia, né, quando ela teria surgido e quando é que que a gente pode dizer, né, que existe uma gastronomia, né, a arte culinária, né, e, e o outro tema que é tratado bastante, né, nas aulas do Campus Florianópolis Continente, e trata das restrições alimentares. Bom, gastronomia, né, pode ser definida, entre outras coisas, como a arte de preparar alimentos em busca do prazer à mesa, né, pode-se dizer, né, que ela, se quisesse dar uma certidão de nascimento para ela, seria na antiguidade greco-romana. Ela teria, como a gente já viu, né, na pré-história, quando o homem domina o fogo, né, e passa a fazer o cozimento dos alimentos, que passa a preparar os seus alimentos, mais do que antes, também se diz que ali houve, né, a separação entre o homem e o animal, né, o animal come o que encontra para matar a fome, e o homem passou a se preocupar com outros aspectos da alimentação, né, entre eles o sabor, a digestão, a conservação. Então, a gente pode também dizer que a história da gastronomia começa ali. Mas na antiguidade greco-romana, isso está bastante documentado, né? A gente encontra fontes históricas, né? E a gente já sabe que para fazer história precisa de fonte, né? Não tem como escrever história se a gente não tiver as fontes. E no caso da antiguidade greco-romana, a gente sabe porque foram encontradas, né, tábuas com receitas, né, e que nos contam que já existia o serviço à mesa, né, a, a divisão de funções, né, e muito disso se manteve até hoje, e nos conta também que a gastronomia era praticada por determinado, a arte culinária, por determinado tipo de pessoa, né. E aqui eu queria fazer uma parada, que você parasse um pouquinho para pensar no que eu vou falar agora, pode até pausar o vídeo,
E quais são as condições de trabalho de quem hoje atua na gastronomia? Será que são satisfatórias? Será que os salários são bons, são dignos? Dá uma pausadinha no vídeo e pensa isso. Então, eu não sei o que que vocês pensaram aí, né, refletiram, mas o setor da gastronomia não é um setor que tradicionalmente pague bem, né, e é um setor em que existe muito amadorismo, né, e que muitas pessoas estão, de passagem, né, estão fazendo bicos, digamos assim, né, e é um setor em que há muita rotatividade. Eu estou falando aqui de Florianópolis especificamente, né, porque é o lugar onde os nossos professores, a gente pesquisa, né, faz pesquisa com egressos e analisa esse mercado, então é um mercado ainda bastante amador, né. E se a gente for pensar isso historicamente, a gente vai ver, né, e aí agora voltando lá para a antiguidade clássica, a gente vai ver que a culinária ela era uma arte, um ofício que era, exercido na sua maioria por escravos. Então ele está ligado à arte de servir, servir no sentido, do servo, né, de quem serve, de quem é escravo e de quem não recebe por isso. Então ela não estava localizada, né, não tinha, a gente não tinha cozinheiros que fossem nobres, por exemplo, né, oriundos da nobreza. Então, se a gente for pensar historicamente, isso, uma das explicações, né, para essa situação, né, da que vive quem atua na gastronomia, ela pode ser uma explicação, pode ter uma explicação histórica também, né. Em que pese hoje a gente tenha, né, uma festa, assim, né, em torno da gastronomia, dos chefes, né, e a mídia contribui muito para isso, historicamente ela está relegada às pessoas, mais simples, né, as que estão atuando porque não tem outra opção, né, eh eh, a gente tem muita situação de quem muda de cidade e vai procurar trabalho e acaba trabalhando nas cozinhas também, né, o que não é bom para esse setor, mas isso é uma realidade, né. Então, se a gente for, né, falar, buscar historicamente, na antiguidade clássica, ela estava ligada aos servos, né, aos escravos, né. Eh, um, um dos autores que escreve sobre isso, escreveu, né, A Arte de Ser Senhor e A Arte de Ser Escravo. E dentro da descrição dele na arte de ser escravo, estava justamente a arte culinária, né. Só que, dentre todas as atribuições dos escravos, a arte culinária era a mais bem vista, né. Então tinha uma hierarquia também, e a arte culinária estava entre as mais altas, né. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu acho que hoje se faz, né, essa festa em torno da gastronomia, envolve uma certa criação, né, um conhecimento e que ela é feita para agradar, né, então o escravo que cozinhava tinha né, uma certa, estava mais bem visto pelos senhores, porque era o que ia proporcionar prazer à mesa para os senhores, né. Então, esse olhar para a culinária histórico nos remete à antiguidade clássica e nos remete ao escravo. O outro tema nosso né, tematizando a alimentação na antiguidade, está ligado a um tema que parece, né, bastante atual e, aliás, parece estritamente atual, né, especificamente atual, parece que é uma coisa que nós, né, os nossos tempos agora criaram, né. Eu vou, antes de dizer do que se trata, eu vou fazer a leitura de um trechinho aqui, que diz assim: "É que muito pouco de novo há sob o sol, e o homem de há milênios pertencia à mesma comunidade de interesses, de afetos, de vontades e de razões que o homem de hoje. Como a gente vive muito pouco, né, o tempo de vida de cada indivíduo é pequeno, né, diante da história, a gente muitas vezes incorre no erro de achar que os nossos temas, né,
as nossas paixões de hoje são só nossas, mas não. E do que eu vou falar agora é algo que está muito em voga hoje, mas que já era mencionado, preconizado, aconselhado na antiguidade clássica, ou seja, lá, né, 700, 600 anos antes de Cristo, né, no mundo grego-romano. Eu estou falando da dieta vegetariana. A gente sabe que hoje o número de adeptos do vegetarianismo está crescendo, né? E os motivos, né, que levam alguém a adotar a dieta vegetariana, eles são bem conhecidos, né? Tem os motivos ligados à saúde, os ligados à religião, os ligados à ética, né? E os ligados à sustentabilidade, né? Motivos ambientais. Pois bem, vou fazer uma pergunta para vocês agora. Se eu estou aqui afirmando, né, que fontes históricas, né, estudos históricos indicam que a dieta vegetariana já era preconizada no mundo antigo, entre gregos e romanos, quais desses motivos vocês acham que já estariam presentes entre eles? Assim, né? Quando os filósofos diziam, né, que a melhor dieta era a vegetariana, o que será que eles argumentavam? Saúde, sustentabilidade, ética, religião? O que vocês acham? Pausa o vídeo aí e dá uma pensadinha. Então, de todos esses argumentos que a gente citou aqui, um deles apenas não estava presente. Eu não sei o que vocês pensaram. Qual seria? Então, somente um deles, e seria justamente o argumento ecológico. Esse não estava presente, mas todos os outros estavam, né? Que a dieta vegetariana, ela seria melhor para a saúde, que ela era ética, porque o abate e o consumo de animais não era algo que se devesse fazer. Tinha motivos religiosos também envolvidos, né? Argumentos, né, de cunho religioso, e só o de sustentabilidade não, né? E a gente pode entender por quê? Porque essa questão ecológica, né, extremamente atual e importante, né, nos nossos tempos, né? Por isso o nosso tema hoje é esse também, né? Porque como a gente falou, o sentido da história do presente para o passado e não o contrário, né? São os nossos desafios, as nossas questões que devem nos fazer buscar, né, inspiração no passado para ver o que foi o caso no passado, interpretar isso e buscar orientação para a nossa vida. Então, esse é um tema extremamente importante hoje, a questão ecológica, né? Mas ela só passou a ser uma questão importante no século XX, mais especificamente na segunda metade do século XX para cá. Não que não se falasse disso, né? A gente tem fontes históricas, por exemplo, no Brasil, do século XIX, em que alguns pensadores, né, falavam nisso, né, denunciavam, enfim, né, refletiam sobre isso, mas isso era entre pouquíssimas pessoas. Da segunda metade do século XX para frente, não, né? A gente começou a saber, né, ter conhecimento do que a nossa sociedade industrial e de consumo estava ocasionando, né, para o planeta, né, em termos de impactos ambientais. Então, essa questão passou a ser uma questão extremamente importante. E claro que ela não era uma questão importante na antiguidade clássica, né? A questão da depredação ambiental não estava absolutamente colocada, né? Então, é isso que a gente que é interessante na história, né? A gente entender que um tema ele pode estar presente, né, em vários períodos históricos, mas provavelmente terá aspectos diferentes porque os contextos são outros, né? No caso da dieta vegetariana, a gente tem quase que uma coincidência de argumentos,
né, menos um, porque o mundo não era, né, nem parecido, né, com o que se tornou depois do século XVIII, na Revolução Industrial, e que foi só se acirrando, né, radicalizando, né, principalmente no século XX. Então, essa aula de hoje, ela está associada a textos, né, alguns textos, que vocês devem ler depois para aprofundar essas discussões, né, essas reflexões que a gente fez aqui. E é isso por hoje.